Pais amados, boa tarde, glória a Deus, aleluia. Para você que está vendo esse vídeo à tarde, né? Deus esteja abençoando você. Estou gravando hoje, segunda-feira, né? Hoje 6 de abril. Meu celular deu muito problema desde semana passada, por isso que não enviei essa videoaula para vocês antes, né? Mas, glória a Deus, estamos aqui, estamos ministrando, vamos estar ministrando a nossa terceira aula da matéria soteriologia, né? Como eu falei no início, nós estamos dividindo essa matéria em 4 aulas, porque é videoaula, então nós não queremos que fique muito cansativo, né? Então nós vamos procurar trabalhar entre 30 minutos com vocês, essa aula, 30, 40 minutos no máximo, e vamos seguir a mesma sequência das 2 primeiras aulas. Você anota, né, os versículos, preste atenção no que nós estamos falando, nos pontos. Hoje nós vamos trabalhar sobre regeneração e adoção, tá? Os 2 tópicos que nós vamos trabalhar hoje é regeneração e adoção. E aí você vai fazer um resumo, no mínimo 15 linhas, faça no arquivo, né, PDF ou Word, e me mande pelo meu e-mail, tá bom? Tem que mandar para o arquivo, que é melhor para mim, para trabalhar, para corrigir. No WhatsApp fica bem difícil. Se você não tiver como, me avisa, pode usar o computador lá da igreja, nós estamos lá, nós arrumamos um jeito. Mas não fique sem fazer, ok? Então vamos lá, queridos. Vamos abrir aqui o material, você já está a posto. Só recapitulando, a nossa primeira aula foi sobre o homem, o pecado e a origem da salvação, né? Quem é o dono da salvação? O próprio Jesus. Trabalhamos também na primeira aula, o segundo tópico, né? Na primeira aula foi o arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Segunda aula, a salvação por meio da fé. A fé não é apenas um pensamento, né? Uma atitude da mente, mas um engajamento completo em Cristo e naquilo que Ele fez. E o segundo ponto da segunda aula foi a justificação, né? O que é ser justificado? Cristo morreu no nosso lugar. Quem deveria estar lá era eu, era você, mas Cristo morreu no nosso lugar. E hoje nós vamos falar sobre regeneração, né? E o interessante é que muitas pessoas confundem regeneração com transformação, com santificação, não é? E não é, querido. Regeneração é a vida que recebemos de Deus no nosso espírito. É quando o nosso espírito, que estava morto por causa do pecado, Adão e Eva, quando Deus criou eles, antes do pecado, pode-se dizer, para você entender melhor, eles viviam no espírito, né? O espírito deles, eles eram ali uma pessoa, né, completa. O ser humano não é só espírito, é um espírito, uma alma que habita num corpo. Antes da queda, Adão e Eva eram conduzidos pelo Espírito, né? O Espírito deles, era que determinava, não a razão, não a mente, não as emoções, a vontade, era o Espírito. Mas quando eles desobedeceram, o que aconteceu? Eles cederam à vontade, e aí o Espírito do homem o quê? Morreu. Nosso Espírito ficou morto, pode-se dizer, para você entender melhor. É por isso que Deus falou que do dia que ele comesse, quando eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal, eles morreriam. E fisicamente eles não morreram, não é? Qual foi a morte ali? A morte espiritual, a separação entre Deus e o homem. Então, é uma forma bem simples de explicar para você a regeneração, porque a regeneração é essa ressuscitação do nosso espírito. É o nascer de novo que a Bíblia fala, né? Se na ciência a regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou até mecanismos se renovarem, se restaurarem ou se recomporem, na caminhada com Deus a regeneração é o novo nascimento. Não é a santificação, não é? A santificação nós vamos ver na outra aula, processo de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, regeneração é um novo nascimento, é receber a vida de Cristo, a semente que é Cristo no nosso espírito, e o nosso espírito nasce de novo. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, ok? Efésios capítulo 2,
versículo 4 e 5, ele nos dá um entendimento. NVI também, a Nova Versão Internacional, ela nos dá um entendimento muito interessante. Almeida fala nos vivificou. Lá em Efésios 2, 4, 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Ou, em King James, diz o quê? Deu-nos vida com Cristo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a salvação que vem de Deus, em Cristo, Deus nos deu a vida. Eu gosto de dizer também, quando uma criança nasce, né? Quando uma criança nasce, ela sai do ventre da sua mãe, o que nós temos ali? Apesar que ela já começa a viver desde o momento que o espermatozoide se injeta ali no óvulo, né? E ali já tem o processo do novo nascimento. Então a vida vai se desenvolvendo. Então é aquela vida ali que nasce. A criança, ela já vem com essa vida, com essa semente, com o ruá de Deus, com o ruá da vida. Então, quando aceitamos Jesus, somos regenerados pelo ruá de Deus. O que é o ruá? É uma palavra hebraica que ela fala o quê? Espírito, o sopro de Deus. É isso que Deus fez no homem. Ele soprou, não é? Soprou o Espírito, soprou a vida de Deus no homem. Então, é isso que ele está dizendo. Nos deu vida com Cristo. Estávamos mortos ainda em nossos pecados, mas o Senhor morreu por nós lá, para nos dar essa vida. Então, a regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa, como resultado da nossa fé em Cristo Jesus. Ok? E a Bíblia nos dá várias referências sobre o novo nascimento. Se você pegar João 3,3, que é o texto básico, que Jesus ele fala a um estudioso da lei, você pode pegar a sua Bíblia aí, João 3,3, e Jesus fala ali, onde ele tem um famoso encontro com Nicodemos, mestre dos mestres da lei. A lei era o Velho Testamento da época, e Jesus faz essa afirmação a Nicodemos. Olha o que Jesus fala lá em João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, enquanto nós não passamos por esse processo, né? Começamos lá no início, de saber quem eu sou, de saber que o pecado matou o meu espírito, a salvação vem de Deus, eu me arrependo, eu me engajo totalmente, não é? Me engajo totalmente na obra que Cristo fez, na vida de Cristo, não é? Aceito a justificação. Aceitar a justificação é aceitar que Ele morreu no meu lugar. Então, quando eu trago esse processo para a minha vida, meu espírito é recriado, ele é regenerado, ele nasce de novo. Não é? E esse é o processo que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Mesmo Nicodemos sendo conhecedor da lei, ele sendo conhecedor da religião, ele não entendia isso, tanto que ele questiona Jesus, ele diz: como que pode alguém voltar lá no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas o que Jesus estava dizendo para ele? Olha o versículo 5, olha o que Jesus disse, lá de João 3, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não é? Se não nascer da água e do Espírito. Então, como que é esse procedimento da água? É quando nós nos batizamos. Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Olha o que ele diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O processo, pode-se dizer, o choque para esse novo nascimento acontecer, essa regeneração acontecer, é quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Porque é preciso ter esse choque da nossa mentira, do nosso estado pecaminoso com a verdade. É por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra é a espada de dois gumes. Ela gera esse confronto, ela gera essa colisão para que eu me conscientize do pecado, me arrependa
Reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador, e esse reconhecimento, pela fé, o novo nascimento acontece em mim. Paulo também fala com muita propriedade em Efésios, capítulo 1. Se você der uma lida lá, em Efésios, olha o que ele diz em Efésios, para consolidar esse pensamento. Ele diz o que? Versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Eu ouço a palavra e eu creio na palavra da verdade, houve um choque. Quando marido e mulher se unem, não é, no casamento, e eles têm um relacionamento sexual, há o quê? Pode-se dizer um choque, mas um choque de unidade. Aquilo ali vai ter uma intimidade, que vai gerar uma relação sexual, que vem a criança, que é uma vida. Assim é nosso encontro com a palavra de Deus, né? Há esse encontro, há esse contato. E quando esse contato da nossa parte é verdadeiro, nós cremos na mensagem da verdade, é produzida a regeneração pelo Espírito, não é? É por isso que a Bíblia fala lá em Efésios 4, 24, que nós somos o quê? Criado em Jesus, esse novo homem. Ele fala revestido novo homem. O que é revestido novo homem? É deixar essa vida que nasceu do Espírito meu, o meu Espírito que recebeu uma nova vida, né? Ele recebeu a semente da vida, e agora eu tenho que deixar essa vida nova, que está no meu Espírito, tomar conta da minha alma, tomar conta de todo o meu ser. Então, conforme eu vou obedecendo a palavra, conforme eu vou me sujeitando a Cristo, conforme eu vou obedecendo o que Ele diz, eu vou sendo transformado pela renovação do meu entendimento. E aí é o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 24, quando ele diz: a revestir-vos, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por que hoje eu posso me revestir do novo homem? Esse novo homem é o Cristo. É o que Paulo fala lá em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É deixar Jesus ser o centro, é deixar Jesus verdadeiramente, aquela vida que nasceu de novo no meu espírito, tomar conta da minha vida. É aí que nós entendemos, né, o embate, quando a Bíblia fala entre o espírito e a carne. A carne é a nossa natureza humana, que por mais que eu nasci de novo, a minha natureza humana, ela continua aqui, ela tem que ser mortificada. Todo dia eu tenho que ir para a cruz, todo dia eu tenho que ir para a oração, 1 ou 2 vezes na semana, no mínimo, eu tenho que jejuar, tenho que ler a palavra, meditar na palavra, ter comunhão com meus irmãos, fazer a obra. Para que o quê? Para que a minha velha natureza seja mortificada. Porque se eu não fizer isso, quem está mandando em mim é a velha vida, não a nova vida que eu recebi. Então muitos irmãos, quando estão nesse conflito, acham que Deus não está neles. Acham que Jesus não está neles, mas Jesus está. É porque se prendem muito ao pensamento, se prendem muito à natureza carnal, à natureza que herdamos de Adão. Não é? Quando nós deveríamos nos prender na nova natureza que já está em nós. O que nós temos que fazer é deixar Cristo, que é a nova natureza, crescer em nossas vidas. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquilo é uma posição e também um desenvolvimento, não é? É o andar com Cristo. Muita gente acha, não, eu estou em Cristo, né? Ele só se prende ao lugar, mas não se prende ao desenvolvimento dessa nova criação. Eu estou no lugar, em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Nele eu sou uma nova criatura, porque eu fui justificado. O pecado não tem mais poder sobre mim. Mas agora eu tenho que pegar essa nova criatura que eu sou em Cristo e desenvolver ela, assim como uma criança se desenvolve na vida, até chegar à fase adulta. Não é? Ela vai se desenvolvendo, então tem que se desenvolvendo, porque as maldições, né? Os pensamentos, o pecado que nós herdamos, né? A natureza pecaminosa que herdamos, os comportamentos que herdamos, aquilo que é nos colocado diariamente,
por esse mundo que nós vivemos, somos atacados, é uma guerra. Então, eu ficar crendo só na posição e não fazer nada, e não ter o desenvolvimento da minha salvação, da minha regeneração, não é? O desenvolvimento da regeneração não é a santificação, é deixar a nova vida que está em mim, o novo nascimento, dominar a minha vida, não é? Sendo de novos gerados pela palavra, por isso que somos nova criatura, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, e nascido de Deus. É muito importante você entender que sem nascer de novo, ninguém verá a Deus. Jesus, ele foi muito enfático. Tem muitas vezes, muitas pessoas que estão na igreja, quando eu digo igreja, é nesse pensamento que nós temos de igreja, salão e comunhão, né? Mas não vem o reino. Eu tenho que estar na igreja, mas eu tenho que ver o reino de Deus, entender o governo de Deus. Porque se eu não estiver no reino, eu não estou vendo o reino, eu não estou debaixo do governo de Cristo. Eu estou vivendo aleatório do reino, da vontade de Deus. Eu estou me enganando, achando que vou para a glória, achando que vou ser arrebatado, não é? Achando que vou fazer parte das bodas do Cordeiro, mas não vou. Por quê? Porque eu não nasci de novo. Continuo agindo na velha criatura, continuo agindo segundo o meu velho eu, segundo as minhas vontades e não segundo aquilo que Cristo quer que eu venha fazer. Então é muito importante. E o interessante, querido, é que esse novo nascimento é da vontade do Pai. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, que nós fomos gerados, né, não por decisão nossa, mas pela vontade de Deus. Foi Deus que intencionou esse novo nascimento. Deus intencionou. Então é algo que está no coração de Deus. É algo que é possível a todos os homens. Todos os homens que ouvem o Evangelho podem nascer de novo. O que ele precisa é ouvir o Evangelho, crer na verdade, aceitar a Cristo e deixar Ele ser o seu Senhor. Aceitou a Cristo, a nova vida é entre nós. Agora eu tenho que deixar Ele ser o meu Senhor, para que essa vida que Ele colocou em mim, ela venha a ser desenvolvida. Ela venha a se desenvolver conforme eu vou me entregando a Jesus, conforme eu vou deixando esse novo homem comandar. E o interessante é que Paulo, ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, que toda a trindade está envolvida nesse novo nascimento, o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós sabemos que a trindade é um mistério. Deus é um que se revela em 3 pessoas distintas. E nós vamos compreender isso lá na glória. Aqui, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que enviou Jesus e que o Espírito Santo habita em nós. Então, lá Pedro está dizendo que a trindade, ela trabalha nesse processo do novo nascimento, não é? Ele opera na realização do novo nascimento. E é possível a todos os que creem. Não há diferença para o judeu, para o grego, para o psicopata, para o bandido, para o homossexual, para o drogado, para a prostituta, para o corrupto. O que é necessário para eles, como foi para mim, para você, é se arrepender. É se arrepender, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e que assim a vida de Cristo entra em nosso espírito e ressuscita o nosso espírito na presença de Cristo. Cristo se torna a vida em nós, que nos leva para o Pai e que nos dá aquilo que nós precisamos, ok? Então, regeneração é o novo nascimento. O segundo ponto da aula de hoje, que faz parte da salvação, é a adoção. A adoção é um princípio muito interessante, querido, porque uma das grandes dificuldades da nossa época é a paternidade. E, infelizmente, nós, pela nossa cultura, a nossa colonização europeia portuguesa, onde já havia ali uma dominação do catolicismo, e o catolicismo que chegou até nós aqui, ele é matriarcal, tem Maria, né? Não tem a presença do pai, só tem a presença de José, né? Então aquilo ali tirou de nós um entendimento muito profundo no âmbito espiritual da paternidade. Quem trabalha isso com muita propriedade é o pastor Cote, e eu tenho aprendido muito sobre isso, né? E quando nós não descobrimos a paternidade de Deus em Cristo, é indispensável ir até Cristo para ter o Pai, para conhecer o amor do Pai, tem que ir em Cristo.
porque não nos sentimos filhos de Deus traz a nós muitos problemas. Muitas vezes nós servimos a Deus como Senhor, servimos a Deus como servos, né? Como membros do corpo, mas não servimos Ele como filho. Isso tira de nós muita coisa, tira paz, tira descanso, tira confiar que existe uma herança, existe um cuidado do Pai. Não é? E a Bíblia fala que todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é muito importante nós clamarmos isso, entendermos essa aceitação e pedir a Jesus que nós venhamos a vê-lo como nosso Pai, venhamos a ter essa imagem, esse carinho de Pai, sentir o calor paterno de Deus, sentir o cuidado paterno do Pai. Quem sabe você teve problemas com a figura do seu pai, seja pela morte, pela separação, ou por mesmo ele ser um pai presente, mas ausente, né? Não ter te dado segurança, não ter te dado direção, proteção. E pode ser que nós jogamos isso para Deus, né? Porque hoje há uma desconfiguração da figura paterna. Preste atenção nos desenhos, nos filmes, nas séries. A figura paterna ela está sendo ridicularizada, principalmente porque a nossa cultura é matriarcal, como eu falei lá no início. Os portugueses, o seu catolicismo deformado, né? Então trouxe isso a nós, mas porque lá em Efésios 2,19 diz que Deus nos predestinou. Quem são os predestinados? Aqueles que ouvem o Evangelho. Deus nos predestinou para ser filhos. Então, olha o desejo do coração do Pai de ter filhos. Esse é o desejo do coração do Pai. Deus ele quer se revelar a nós como um Pai de amor, como um Pai de misericórdia, como um Pai perdoador, como um Pai provedor. Então, nós temos que deixar o Abba Pai, né? Paulo fala isso em Gálatas, né? Paulo expressa isso em Gálatas, que nós recebemos o Espírito, a qual clamamos o quê? Abba Pai, né? Ele fala isso lá na sua carta aos Gálatas, quando ele mostra isso, que Deus, ele nos deu o Espírito, né? O Espírito dele em nós, né, foi nos dado. Então hoje o nosso Espírito, ele clama ao Senhor, Abba Pai, Paizinho, né? Olha que promessa que Deus nos dá, olha que coisa linda que Deus ele traz aos nossos corações. Então nós precisamos disso, nós precisamos ter esse entendimento, né? Eu não separei o versículo aqui, mas deixa eu procurar o versículo aqui para você, onde a palavra diz, Abba, Pai. Então, foi nos falado, né? Fomos predestinados para ser o quê? Filhos de Deus. Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gálatas, capítulo 4. Quando ele diz aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha só, o Espírito de Deus no meu coração, que é o meu Espírito, recriou o meu Espírito, e o meu Espírito hoje, ele clama, Abba, Pai. Então, isso é a adoção. E nós fomos adotados hoje através de Jesus. Nós somos filhos adotados de Deus através de Jesus Cristo, né? Todos nós, Mateus 23, versículo 8. Por que nós somos irmãos de Cristo? Porque Jesus é o primogênito. A promessa de Abraão se cumpriu em um descendente, não aos descendentes. Hoje, nós participamos da promessa de Abraão em todos os níveis, né? Abençoaremos o que nos abençoarem, né? Os que nos abençoarem serão abençoados, os que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados por causa do descendente. Então, Jesus é o primeiro, ele é a primícia. A palavra de Deus fala isso. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos filhos de Deus, não pelas boas obras, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então, somos filhos adotivos. É igual um casal, um marido e esposa pegam um filho, adota. É a mesma coisa que Deus fez conosco, em Cristo. Por isso que nós temos que estar em Cristo, o descendente, o herdeiro.
E a Bíblia nos traz alguns versículos para confirmar a nossa adoção. 1 João 3,2, não é? Somos filhos de Deus. Romanos também 8,15, vamos dar uma lidinha lá, rapidinho. Olha o que o Romanos 8,15 fala. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Nós recebemos um espírito, que é espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Ele habita no nosso espírito, que o nosso espírito é aonde a lâmpada do Senhor, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, e o nosso corpo é o templo do Espírito. Nosso espírito é a lâmpada, é o recipiente, pode-se dizer, aonde fica ali a lâmpada, e o nosso corpo é o templo. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos adotado, porque o Espírito ministra ao nosso espírito a vida de Cristo, e essa vida de Cristo, que é a nova vida, que é a regeneração, clama o quê? Abba Pai. Somos luzeiro do mundo, porque somos filhos de Deus, não é? Filipenses 2,15. E a Bíblia diz lá no versículo 14, só um pouquinho. Me perdoa? Em Romanos 8,14 ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um parênteses aqui. Todos que são guiados. É muito interessante nós não perdermos o Espírito Santo nos conduzindo. Né? Ontem eu vi uma mensagem muito interessante de um amigo meu lá de Cuiabá, numa live, um irmão em Cristo, e ele dizia o seguinte: o pastor Beto, até conhecido de uns aqui da antiga, ele dizia assim: nós estamos vivendo dias, né, pelo Covid-19, dias que estamos sendo totalmente obrigados a ser direcionados pelo Espírito. Ser filho de Deus, de fato, é ter uma vida direcionada pelo Espírito, não pela carne. Porque quem tem uma vida direcionada pela carne, não tem o Espírito de Deus. Então, ser filho de Deus, eu recebi o Espírito, no meu Espírito. Meu Espírito clama, Abba Pai. E eu tenho que deixar esse Espírito, que agora eu sou filho, ser direcionado pelo Pai. Jesus falou que ele não fazia nada que o Pai não estivesse fazendo. Ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Será que hoje, na minha casa, no trabalho, na faculdade, na sua intimidade, você só faz o que o Pai manda você fazer? Ou aquilo que o Pai está fazendo? Se eu quero ver o que o Pai está fazendo, eu olho para Cristo. Então, ser guiado, ser filho de Deus, eu sou filho de Deus para ser direcionado pelo Espírito. E Mateus 6, 31, 32, como filho, o Pai sabe tudo que eu preciso. Eu tenho que orar, mas o cuidado do Pai, o amor do Pai, sabe tudo que nós precisamos. Eu comentando com alguém essa manhã, né, lá na igreja, aproveitando esse momento, e falei para ela, se o que está acontecendo hoje fosse há um ano atrás, estruturalmente, nós não estaríamos tão bem como estamos hoje, né? Mas Deus já sabia que isso ia acontecer, e Ele começou já a nos preparar, a fazer um milagre. Isso é por quê? Porque somos filhos. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos essa promessa, que Deus ele vai cuidar de nós, mesmo em meio às aflições, às adversidades, porque Ele é Pai. E assim, a Bíblia diz que assim como um pai se compadece dos filhos, assim Deus se compadece daqueles que o amam, não é? Então, essa questão de filho, que o Pai cuida de nós, Mateus 6, 31, 32. Então, amados, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, esses dois pontos. Regeneração é o novo nascimento, não é? E eu recebi uma nova vida e agora eu tenho que deixar essa nova vida me conduzir. E essa nova vida me levou a ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus hoje. O Espírito, meu Espírito clama, Abba Pai, não é? Nós vimos isso lá, Romanos 8,15, Gálatas 4,7. Então, essa adoção, eu fui adotado, sou uma nova criatura em Cristo, eu me tornei filho, faço parte da família de Deus, não é? Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Deixa eu só te dar outro versículo aqui. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Mateus 23, 8 e Efésios 1, 5. Então, você vai pegar esses dois pontos de hoje, vai fazer um resumo daquilo que você entendeu, daquilo que você compreendeu sobre a regeneração e a adoção, e no mínimo 15 linhas você me envia, até o dia 15 de abril. Não deixa para mandar tudo na última hora, para não sobrecarregar você. Ok, meu amado? Esse é o meu desejo. Deus abençoe você. Qualquer dúvida eu estou no privado.
Você que ainda não acertou a sua mensalidade e a sua parcela de março, pode me procurar no privado, que nós vamos estar trabalhando isso com você. Amém? Mas fica com Deus, Deus te abençoe, uma boa aula, em nome de Jesus.